Consumo de papel toalha no banheiro da escola da vila. Nós escolhemos esse tema porque achamos que o gasto de papel toalha nos banheiros da escola da vila acontece em uma quantidade absurda. As toalhas de pano seriam, portanto, uma alternativa ao uso de papel, que, se caso desse certo, poderia ser adotada pela escola. Mas por que o uso de papel é prejudicial à saúde e ao meio ambiente? Para começar, o papel geralmente não é naturalmente branco, e para ficar dessa cor é necessário que haja o alvejamento do papel, que é a despigmentação das fibras da madeira que a tornam branca. Porém, para que esse processo ocorra, é necessário derivados do cloro, que são prejudiciais à saúde, uma vez que têm um grande potencial para gerar queimaduras quando entram em contato com a pele de um trabalhador. Outro processo é a retirada da lignina do papel. A lignina nada mais é que o óleo que protege a madeira, que dá liga ao material, aumentando sua flexibilidade e resistência. Há 3 possíveis processos de eliminar a lignina: termomecânica, termoquímica e química. O processo termoquímico é o mais utilizado, por danificar menos as fibras de celulose. Porém, para tal, utiliza-se muita água para resfriar. Outro problema que surge nesses processos é que os moradores da região das fábricas frequentemente são vistos com irritações nos olhos e nos pulmões, e as folhas das árvores ficam com uma camada preta. Muita dessa poluição se deve à dioxina. Ela é utilizada para branquear ainda mais o papel. Porém, quando entra em contato com a pele, pode mexer com a regulação de crescimento celular, induzindo ou bloqueando a morte de células. Não só isso, como são altamente cancerígenos, afetam o sistema neurológico. Além disso, a plantação das árvores de eucalipto para a produção de papel ocupa uma grande extensão. Esta teve de ser desmatada para isso. Vendo todos esses impactos causados pela fabricação do papel, nós pensamos em uma maneira de diminuir o gasto de papel, pelo menos na escola. Para isso, pensamos na toalha, uma vez que a grande maioria das pessoas possuem toalhas em casa e, portanto, já estão acostumadas a utilizá-las. Sabemos que a toalha tem seus impactos negativos, mas sabendo que podemos reutilizar elas diversas vezes, concluímos que a longo prazo as toalhas de pano causam menos impacto que o papel toalha. Com isso, criamos uma pergunta que nortearia o nosso trabalho. A disponibilização de toalhas de pano causaria um impacto considerável na utilização de papel? Nosso experimento constava em descobrir a quantidade de papéis utilizados nos banheiros do ensino médio da escola da vila no período da manhã, por 6 dias úteis. 3 utilizando toalhas de mão e 3 utilizando os papéis disponibilizados pela escola. Para isso, perguntamos para as faxineiras quantos rolos são utilizados por 3 dias úteis. Na semana seguinte, pedimos novamente, porém disponibilizando toalhas nos banheiros. Agora estão os dados obtidos em forma de tabela. Com toalha de pano nos banheiros, no primeiro dia foram consumidos um pouco mais que um rolo. No segundo dia, um pouco menos que um rolo. E no terceiro, um pouco menos que um rolo e meio. Sem a toalha de pano nos banheiros, no primeiro dia foram consumidos um pouco mais que um rolo e meio, no segundo dia, um pouco mais que 3 rolos, e no terceiro dia, um pouco menos que 2 rolos. Mesmo que as árvores desmatadas sejam aquelas que foram plantadas especialmente para a produção do papel toalha, para a produção de 1 kg do mesmo são necessários, desde o cultivo das árvores, 540 litros de água, o que significa que, com a disponibilização de toalhas de pano nos banheiros, foram gastos mais ou menos 800 litros de água. Já sem as toalhas, foram gastos 1.655 litros, o que é uma diferença tremenda, porque mesmo que seja necessária água para limpar a toalha, não chega nem perto de 851 litros. Portanto, podemos concluir que a disponibilização de toalhas nos banheiros diminuiu o gasto de papel, o que mostra uma alternativa para secar as mãos mais sustentável. Apesar disso, vemos que ainda há aqueles que preferem a utilização de papel ao invés das toalhas, por motivos pessoais, mostrando que muitos não estão confortáveis com a utilização destas. Fizemos algumas entrevistas para entender por que as pessoas utilizaram ou não as toalhas de banho. Você aprova o uso de toalhas de pano para secar as suas mãos no banheiro da escola? Não, porque eu acho anti-higiênico todo mundo usando a mesma toalha para limpar suas mãos sujas.
Você aprova o uso de toalhas de pano para secar as suas mãos no banheiro da escola? Sim, eu acho uma ótima ideia, porque primeiro que você economiza papel, você não deve ficar descartando o papel e tipo, o papel é árvore, é madeira, então pro meio ambiente é péssimo. Então, a toalha ela Você aprova o uso de toalhas de pano para secar as suas mãos no banheiro da escola? Eu aprovo, porque o papel, muita gente gasta, desperdiça um monte, pega 5 para secar a mão, dá pra usar uns 2 ou 1 até. E a toalha dá pra ficar usando várias vezes, sempre dá pra ficar trocando toda hora só, sei lá, limpando a toalha, ou trocando cada dia. E aí gastaria menos dinheiro e ajudaria o meio ambiente. Você aprova o uso de toalhas de pano para secar as suas mãos nos banheiros da escola? Eu acho que pode ser bom, porque, tipo, economizaria papel, mas eu acho que ao mesmo tempo pode ser um pouco nojento, porque, sei lá, às vezes as pessoas podem, sei lá, pode ficar meio nojento, mas eu acho que pra economizar papel pode ser muito bom. Vocês aprovam a utilização de toalhas no banheiro para secar as suas mãos? Sim, contanto que seja feito de forma higiênica. Acho que a gente usa bastante papel, assim, tipo, às vezes a gente fala 3 papeizinhos por lavada de mão, gente. Mas daí a gente usa, tipo, 4 ou mais, mas também 3 papéis já é muita coisa, então uma toalha seria legal, desde que ela seja higiênica e tal. E tem o bagulho dos moleques que, tipo, sempre depois do futebol eles usam papel pra lavar o suor. Só que daí seria ruim, porque a toalha estaria suada. Não sei. Mas talvez, né? Você aprova o uso de toalhas de pano para secar as suas mãos no banheiro da escola? Por mim eu não aprovo, porque acho um pouquinho anti-higiênico, que várias pessoas usando a mesma toalha. Com essas entrevistas, percebemos que quem não apoia o uso das toalhas utilizam como argumento a higiene, alegando que após poucos usos a toalha de pano já está suja e molhada. Já as pessoas que apoiam o uso das toalhas nos banheiros da escola utilizam como argumento a questão ambiental e financeira. Amigo, estou aqui